Hoje a gente vai usar 3 aplicações diferentes. A gente vai usar o Claude, que lançou recentemente a versão 4 do Opus e do Sonnet. A gente vai usar uma nova ferramenta do Google chamada Stitch, que basicamente essa ferramenta cria layout de sites, de aplicativos, mas só da parte visual. E por último, a gente vai usar também o Lovable, que dá vida às ideias, seja dando vida como se fosse um site sendo criado, uma aplicação, enfim, o que a gente quiser criar, a gente consegue no Lovable. Então a gente vai misturar essas 3 ferramentas hoje para desenvolver uma ideia que vamos criar juntos agora. Bora? Como é que chama a ferramenta do Google aí de novo? Ela se chama Stitch, eu não sei se é assim que se fala Stitch? exatamente. Depois eu projeto aí. S-T-I-T, vou colocar S-T-I-T-C-H. Stitch, é? Tipo Lilo e Imagino que seja Stitch? essa. Essa ferramenta, eu não vi ainda ela sendo muito divulgada, então eu imagino que poucas pessoas conheçam e pode ser bacana da gente explorar ela em conjunto. A gente veio falando no paralelo mais cedo que a gente estava com a ideia de criar como se fosse um site, uma plataforma onde a gente conseguisse reunir como se fossem tutoriais, prompts, e, e auxílio para as pessoas usarem de maneira mais eficiente, mais adequada o ChatGPT. Vamos trabalhar nessa ideia, Cava? O que você acha? Vamos. Bora. Então, como primeiro passo, aqui eu vou usar o Claude, que é um concorrente do ChatGPT, do ChatGemini, não, o Google Gemini, para quem não conhece, e é legal para a galera explorar e tal, e para a gente, enfim, testar também essa plataforma nova que eu acho que promete bastante. Eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai usando. Fechou. Bora. Eu vou. Boa. Essa aqui é a tela do Claude, é a versão aplicativo para o meu Mac. Tem tanto a versão web quanto a versão app, né? Essa aqui, no caso, é a versão. Bora lá. Aqui já está selecionada a versão mais robusta que tem do Claude, que é o Opus. E bora, vamos usá-la. Eu vou colocar aqui também pensamento prolongado, que é uma forma da ferramenta pensar mais e dar melhores resultados para a gente. Cavá, vou deixar contigo essa. Qual prompt a gente escreve aqui para o Claude para ajudar a estruturar o nosso site, a nossa ideia? A gente precisa fazer um prompt para um site de notícia, é isso? Mas você quer o prompt de conteúdo, prompt técnico? O que você quer? O que a gente vai colocar de input aqui para o Claude para ele estruturar o site para a gente e depois a gente mandar para o Stitch do Google, ele meio que cuspir de volta para a gente o layout desse nosso site, entendeu? Então, acho que o máximo de informação possível ali do que a gente quer e tal, para Tá. estruturar. Acho que a gente pode ser meio freestyle. Eu vou falar de novo, Beleza, Cava, fica para vamos. você agora, tá? É, é, é... Não, acho que eu te respondo direto, né? É... Caião, vamos lá então. O que a gente quer fazer aí hoje no Claude é gerar uma base do nosso projeto, que é um site de notícias de IA, de conteúdo de IA, para jogar para o Stitch, para ele conseguir. O Stitch é uma espécie de Figma do Google, que vai fazer as telas para gente, Perfeito, certo? perfeito. E aí As telas depois do com essas site. telas, a gente joga para o Lovable, que aí ele vai criar o código por trás com funcionalidades, etc. Tá. Acho que só uma A pequena minha, a correção minha, da ah, ideia do site, não é ser um site de notícia, mas sim um site que auxilia as pessoas a usar o chat GPT, né? Que tenha dicas, tutoriais, prompts prontos e coisas do tipo. sim, sim, entendi. É um site, não é só notícia. Eu acho que cabe notícia também, né? Que é o que a gente tinha É, falado. Notícia é o que gira SEO e esse tipo de coisa, e é isso fato, que a é gente importante quer, ter. novidade. Então a gente precisa de um site de notícias e que ensine as pessoas ChatGPT. É um site em inglês também, é um site internacional. É um É, projeto é. pessoal nosso que a gente está fazendo para brincar, né, pessoal? Agora, mais uma dúvida, Caio. E a gente vai pedir tela, então esse prompt aí do Claude ele tem que ser um prompt para design, certo? Eu acho A que gente tem pode que misturar um pouco dos pedir. dois, né? Focado na user experience ali, design, e também um pouco da funcionalidade, É, né? Para ele saber como é que ele vai layoutar isso com base na mas a ideia do primeira coisa. projeto, né? O que você acha da gente começar olhando o Stitch para saber o que a gente pede? Eu vou deixar com surpresa o Stitch. É? Bora primeiro pro Codé. Você vai Tá gostar. bom, só que então, só para ver se eu entendi, a gente precisa pedir para o Claude
um prompt para o Stitch. O Stitch é prompt-based. É tudo prompt-based aqui. Então, Claude, ele depois vai o ter que... Stitch, depois o Lovable. então, mas a gente vai pedir no Claude um prompt para o Stitch. Mas a gente não precisa avisar que é para o Stitch. A gente vai falar que é para outra plataforma de AI que vai construir o layout do site. Acho que nesse caminho, talvez. Tá, então vamos lá. Abre o Claude aí. Bora? Bora pro nosso desafio. Boa noite, Inglês, Caio. Não, vamos escrever em português e aí depois eu peço para ele cuspir de volta em inglês pra gente. Tá bom. Então vamos lá. Boa noite, Claude. Hoje precisamos construir um site do zero. Trata-se de um site de notícias, utilidades e outros serviços relacionados ao universo de IA. Como é que a gente vai chamar, Caio? Vamos colocar... Não temos nome ainda. Ajude-nos com isso. Mas vamos colocar porra de um nome aqui pra... AI News. Obviamente já existem outros sites com esse nome, mas sim, vamos usar ele. Só para a gente ter um label aí. Eu colocaria mais legal, um elemento aqui no prompt, explicando qual que é o nosso... Não terminei ainda, né? Tá bom. Trata-se de um site de notícias, utilidades e serviços relacionados ao universo de IA, AI News. Precisamos de uma estrutura de UX pensada em criar uma boa experiência para o usuário. Agora, eu não sei se é isso que você ia colocar, mas assim, acho que agora eu vou colocar aí. Precisamos de um prompt para... Acho que é bom a gente explicar, né? Era isso que você ia colocar? Que a gente... É necessário da resposta. Precisamos da resposta no formato de um prompt. Um prompt ultra detalhado para devolvermos a sua informação para outra plataforma de AI que irá gerar as telas do nosso site. Ponto importante, um negócio que eu queria falar. O nosso público final é de pessoas que são iniciantes no universo de AI e querem aprender a usar melhor as ferramentas disponíveis. Então, mas aí você está pedindo para ele conteúdo já. Não. Assim, eu estou explicando para ele qual que é o objetivo do site. O objetivo do site, tá. Para assim, ele usar isso também como base para ele pensar o layout. Para ele pensar, tá, beleza. Acho que é bom falar que o site, eu imagino que ele terá várias sessões, né? O site terá várias sessões. Terá várias sessões? Precisa seguir as melhores... Será que essas sessões elas poderiam ser todas elas numa única página ou em página diferente? Não, elas têm que ser em páginas diferentes, né? Para fins de SEO, a gente está construindo um site de SEO. Se fosse para criar uma landing, a gente nem precisava usar todas essas ferramentas que a gente vai usar, certo? A gente poderia criar a landing direto aí no próprio Claude. O site terá não só isso, né? O site terá várias sessões de conteúdo. Precisa seguir as melhores práticas de front-end. Precisa ter um design bonito e moderno. E precisará de um admin de conteúdo fechado para usuários cadastrados com níveis de permissão diferentes. Vamos parar aí, Caião, porque eu acho que a gente já colocou demais. Faça seu melhor. Imagine que você tem o chefe mais exigente do mundo. Me retorne sua resposta em inglês, porque a gente já joga no outro inglês. Como tudo em inglês, né? Bom, deixa ele a gente está usando a ferramenta mais poderosa da Anthropic, Claude Opus 4. Vamos ver qual que vai ser a resposta dele, o que ele nos devolve. Eu imagino que... Eu espero, no mínimo, uma resposta robusta aqui. Bom, galera, a ferramenta terminou aqui, ela pensou relativamente rápido e nos devolveu uma boa resposta, muito completa, com várias informações que a gente vai abordar aqui brevemente com vocês. Conforme a gente já tinha colocado ali no prompt, a gente tem o foco de trabalhar o público de pessoas iniciantes no universo de AI, então ela já deu aqui o Target Audience, ela deu já elementos de como ela imagina o visual do site, tipografia,
a estrutura da homepage, como seria Hero Section, Navigation Bar, todos os tipos de conteúdo que teríamos no site, né? As notícias, trilhas de conteúdo, trilhas de ensino, né? A ferramenta da semana. Cara, eu achei aqui a devolução do Claude excepcional. Eu estou super curioso e super animado As, para jogar na outra ferramenta e ver como é que isso as trilhas de vai ensino performar. ficaram muito legais. Sobe um pouquinho ali, Caião. Peraí. Eu quero ver a parte do admin aí. Interior Pages Design. Ele já fala até isso, ó. Filter Sidebar, eChart, Learning Center, Tools Director, Admin Panel Design, Login System, Two-Factor. Precisamos lembrar que a gente quer um social login aí também, hein? A gente fala lá no outro app. Mas vamos jogar isso ali Perfeito. no Cara, eu fiquei Stitch. muito positivamente surpreso. Beleza, então vamos copiar aqui a resposta dele, que eu achei sensacional. Vou mudar a tela aqui do meu computador agora para o Stitch, que aí vocês vão aproveitar também e já conhecer essa outra ferramenta. Stitch, essa carona aqui dele, tem duas versões aqui, o Experimental Mode, que usa o Gemini Como é que 2.5 acessa, Pro, Caião? Fala aí pra galera. stitch.withgoogle.com. With Google, Enfim, é só fazer entendi. o login com a sua própria A conta do gente. Google que você consegue acessar. Eu vou colocar a versão aqui do Gemini Pro 2.5, né, que é a versão mais robusta, e fazer o teste. Bom, todo aquele conteúdo que foi gerado, né, no Claude, eu vou jogar aqui no Describe Your Design e clicar para ver a mágica acontecer. Ser bem sincero, não sei o que eu espero aqui de resultado, mas Nunca testou, Caião? Primeira vez? cara, já testei, mas eu nunca coloquei um prompt tão complexo quanto esse, né? Então, com várias sessões, várias páginas, níveis ali de acesso. Aham. Então, acho que eu tenho um pouco de medo de alucinar a ferramenta, né? Mas, enfim, É. vamos ver o que acontece. Fala Cava voltou com duas novidades. Primeiro que a minha outra câmera acabou a bateria e segundo que a ferramenta aqui já retornou com os Terminou? resultados. Vou colocar Foi aqui quanto tempo mais ou na menos? tela para Uns gente ver. 3 a 5 minutos? Por aí. Uns 2, 3 minutos, na verdade, foi mais rápido. Para lá, vou compartilhar minha tela aqui e a gente analisa junto. Então, ela me deu aqui as telas todas. Essa aqui é a principal tela que ela acabou gerando. Então, é como se fosse meio que a home. Aí Aham. depois já vem para uma segunda tela aqui, que é o AI Learning Hub, onde talvez teriam os cursos, os tutoriais, conteúdos em texto, a trilha aqui do quantos por Aham. cento o usuário já aprendeu. Acho que Uhum. ficou bem completinho, bem bonitinho. Terceira página com as notícias relacionadas ao universo de AI, com mais recente, mais popular. Isso aqui a gente até poderia colocar um sistema de raspagem na internet, né, que já automaticamente pega todas as últimas notícias mais importantes do universo de AI e já alimenta aqui a plataforma. A gente não tem que ficar criando por notícia. E aqui é uma seção Ó, onde Tools a gente Explorer. coloca, Legal. ferramentas As de AI para plataformas. as galeras, enfim, conhecerem. Legal. Gostei bastante, cara. E por último, a parte aqui Nosso de dashboard dashboard, analítico. né, de admin. Legal. Cara, e gostei bastante do que ele nos retornou. Acho que dá para usar isso como base já pro Lovable, que é outra ferramenta que a gente vai acabar usando e Legal. testando Só, só, realmente. só um comentário, né? Ficou muito bom. Usou as melhores práticas mesmo, né? De front-end. Dá para ver que ficou bem acabado, mas não tem design, né? Parece só um esqueletinho mesmo. É bem um wireframe mesmo. Então É, é. ele não faz um design, por assim dizer, ele faz Ele estrutura. um wireframe da coisa, só que um wireframe utilizável, porque hoje em dia tudo botão padrão, né? A gente tem aí os padrões de montagem que. Mas vamos lá, legal. Aí, vamos jogar isso agora para o Lovable. O que eu pensei em fazer? Para Ele, gerar uma ele solta print, as telas, ele manda para o colocar uma Figma print, já? manda para o Figma já, e também ele cria um código para a gente usar aqui, enfim, tudo que foi criado. Obviamente, um código não funcional, né? Um código apenas de layout.
Eu acho que fica Sim. mais fácil para o Lovable, talvez, entender o código do que a imagem. Então, eu vou usar. Eu tô pensando nisso também, Tá? Uso o código. Eu vou colocar aqui o prompt do que o Claude tinha nos enviado para ele. Code of. São quantas páginas? 5 páginas, né? É. Vou para code of 5 pages. Ó, você tá na tela do código ainda aí. Ah, tá, beleza. Eu vou. Desculpa. Boa. Agora, como próximo passo aqui, já que a gente tem as páginas prontas do Stitch, vou colocar o prompt no Lovable. Para quem não conhece, é uma outra ferramenta de AI que gera aplicativos, gera sites, e isso tudo não só a parte de layout, parte de design, mas sim funcionando de fato, né, com uma funcionalidade ali por trás. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colar primeiro o prompt do Claude, né, para ele saber do que se trata esse site que a gente está criando. Então, aqui eu já copiei, já está no meu Ctrl+C. Coloquei aqui Ctrl+V. Além disso, eu vou colocar uma das páginas que a gente gerou no Stitch, vou colocar o código dessa página aqui. Então, Acho que vale explicar para o pessoal que a gente vai colocar uma página só, porque provavelmente ele vai estourar o limite de caracteres aí do Lovable. Então a gente vai ter que ir aos poucos aí nesse prompt. A minha dúvida, Caião, como é que seria a melhor parte do começo de um prompt para uma IA como o Lovable, né? Que seria assim, build a website, porque no prompt ele não está falando tudo, né? Que talvez ele já entenda o que é o input para ele. Eu já queria deixar claro que precisa de um admin e tal, o login. Você acha que precisa de mais detalhes técnicos do Cara, eu back-end acho da que, assim, coisa? assim, sendo bem sincero, com base no que a gente já escreveu ali no Claude, ele nos devolveu, cara, acho que não precisa complementar com nada, até porque ele coloca aqui uma Ele parte da tem resposta uma dele, a tech parte de specs aí. technical specification. Ó, Então já fala o how tipo de to. código que ele quer, É, a database, como ele quer usar, então, assim, não vai lá, precisa. authentication, Então, legal. Vamos tá. lá. Então, enfim, Acho que vamos não testar tem logo para a Google gente Login, né? ver. Mas depois a gente vê. Bom, a gente pode também inserir no meio do processo, tá? Então a gente pode ir trocando mensagens com o Lovable e pode ir inserindo novos elementos dentro do site, como, por exemplo, uma tela de login do Google, do Facebook, o que a gente quiser, tá? Acho que vale a pena a gente. Bom, pera, ele me retornou aqui um. What you'd like to start with? Bom, tem várias. Tá me escutando? Tá, né? Sim? Tem vários pontos aqui que ele me perguntou, né? Por onde ele quer, por onde a gente quer que ele comece. Eu vou colocar o primeiro ponto, né? Primeiro, terceiro. O segundo eu mando depois as páginas. Inclusive, o Lovable, ele dá a opção da gente conectar já um database do Supabase, né? Então fica até mais fácil de você criar uma aplicação ali com um back-end de database robusto. Sim. Bom, ele já está criando aqui. Eu acho que vale a gente fazer um corte aqui agora. E daqui a pouco a gente volta e vê como é que ficou o site. Bom, tá pronto aqui, Cava. Fala, galerinha! Boa! Depois de alguns minutos aqui, a ferramenta retornou. Tá pronta, obviamente, a primeira versão. Vamos ver como é que ficou. Vou compartilhar aqui na tela e a gente confere junto. Eu achei que ficou bem bonito. Ele Ó, pegou bem o ficou. espírito do que a gente imaginava. Ele até melhorou o layout do que o Google Eu tinha ia perguntar colocado. isso. Ele já deu uma coisinha mais. Colocou algumas imagens aqui, né, como exemplo, as trilhas aqui de aprendizado, então parte básica de AI, machine learning. Aqui ele acabou criando, né, alguns tipos de cursos que a gente poderia colocar dentro dessa plataforma, Uhum. conteúdos relacionados também à possível comunidade que a gente tenha, mas para um primeiro prompt, one shot, zero shot, na verdade, né? Eu acho que ele retornou um resultado muito, muito positivo. E isso, pelo fato da gente ter conseguido estruturar muito bem o prompt antes no Claude e depois ter passado também para o Stitch, né? Então a gente teve, acho que, várias etapas até chegar no resultado final do Lovable. Então isso contribuiu para que ele já nos devolvesse um site muito bem, bem apresentável. É óbvio que eu Agora, imagino que não esteja tudo funcionando ainda do Lovable, porque teria que ir dando mais inputs, colocando mais outras informações que a gente queria, mas acho que como um primeiro resultado
também bacana para a gente partir de uma evolução. Caião, vamos tentar mais Tô uma aqui, coisa aí. bora. Vou voltar para a tela. Você consegue criar um novo projeto do Lovable? Consigo. Eu queria fazer um teste colocando só o prompt do Claude. Se a gente deixar o Stitch de fora, como é que Beleza, seria o vamos nessa. resultado? Cara, gostei dessa provocação. Vamos fazer exatamente isso. Eu vou só jogar o prompt aqui, não vou colocar mais absolutamente Só o nada, nem prompt do quantidade de Claude. páginas. Foi, coloquei Nada. aqui. Vai demorar mais alguns minutinhos para ficar pronto. Provavelmente deve perguntar por onde a gente quer que comece. Deixa eu ver se que ele vai nos retornar aqui. E aí, qualquer coisa, a gente faz um corte e volta quando tiver pronto o site. Mas eu achei boa essa provocação, Cava. Talvez o Stitch não Boa. seja necessário, né? Ele até atrapalhe. Eu não acho que ele atrapalhe, mas eu acho que ele talvez não seja para esse tipo de projeto. Talvez ele seja mais para quem está procurando apresentar telas para um cliente de um projeto que vai ser desenvolvido, uma coisa assim, sabe? Ele é um fazedor de telas muito bom, na verdade. Mas a gente está vivendo num mundo onde você não precisa mais fazer as telas de um projeto quando você tem uma ferramenta como o Lovable. O Então, Lovable também tem essa missão, né? De fazer a própria tela. exatamente. Ele não solta aquela etapa, né, do desenvolvimento. Para quem não está acostumado, o desenvolvimento web normalmente passa por algumas etapas. Né? Você tem o briefing, você tem um planejamento inicial ali, uns documentos que é normal você fazer, requisição técnica, requerimento, o documento de abertura do projeto, tudo mais, especificações técnicas. E aí você entra na etapa de UX, que eles chamam hoje em dia, na minha época chamava arquitetura de informação, e saía um documento chamado wireframe, e desse wireframe era o guia para o design. O design colocava a parte visual e fazia os elementos gráficos em cima do wireframe, e então o design e o wireframe eram enviados para a programação. Quando surgiu ferramentas como o Figma e outras ferramentas de prototipagem, eles começaram a incorporar, os designers começaram a usar essas próprias ferramentas, às vezes junto com um profissional de UX, mas muitos designers de interface se especializaram em usabilidade também, então eles conseguiam fazer essas telas no Figma e já passar para o desenvolvimento. Então, e para o E no meio desenvolvedor é disso, será muito que não. bom. Pode falar. Uma dúvida, no meio disso, será que não surge, às vezes, algumas coisas incompatíveis? Eu estou tentando fazer uma analogia aqui com o universo de publicidade, né? Quando você tem o criativo, pensa, às vezes, determinadas coisas que são meio que impossíveis de realizar, e depois tem um outro Sim, time que, de fato, tem que colocar aquilo ali em sim. prática que foi desenhado, né? É uma piada antiga, né? Isso daí. Os designers sempre dão trabalho para o pessoal de desenvolvimento, né? Quando você tem uma equipe mais sênior, você tem designers mais técnicos e Ele já desenvolvedores sabe o que é possível ser feito. e desenvolvedores mais designers, então eles conseguem falar a mesma língua, mas muitas vezes você tem desafios aí nessa comunicação de equipes. Agora, com essas ferramentas, você não precisa de mais ninguém, né? Você faz aí no prompt, o que é incrível. Perfeito. Óbvio que ainda a Agora, gente precisa de desenvolvedores e designers, né? exato, eu ia falar isso, né? Mas numa estrutura de grande porte, que você vai ter uma equipe de desenvolvimento, você precisa de uma equipe de UX, uma equipe de design e por aí vai, né? A gente que está sendo maluco de construir algo aqui sem manjar muito a fundo de programação e nem de design, né? Mas, enfim, eu acho que vai ficar legal. Tem uma notícia, ficou pronto. Cara, eu vou te dar um spoiler. Eu acho que ficou melhor em usar o Stitch, hein? Vamos ver. Manda bala aí. Gostei bastante. Assim, na verdade, não tenho certeza, tá? Porque algumas coisas ficaram meio desorganizadas aqui na tela, tudo tal, mas é legal para a gente ter como base comparativa. Brau. AI News, aqui as Vamos lá. sessões em cima, né? O menu. Breaking, deixa um breaking news aqui. OpenAI releases GPT-5, imagina? Lançou o Tá no futuro GPT-5 já na site. cabeça dele. Massa AI to Farmer Life. Feio isso daí. Daisy AI, vamos lá, vai descendo. Start your journey. Cara, interessante também. Mas eu acho que eu gostei mais daquele outro, viu? Do que Ele não está passou tão pelo bem Stitch. diagramado.
porque se você vê que tem algumas caixas de tamanho diferente, se você for um pouco mais chato do ponto de vista de design, com certeza você vai achar várias falhas aqui, né? Ele tá mais. Ele tá um pouco mais simples, parece, algumas coisas, né? E a combinação de cores, não gostei. O Stitch, ele deu um. Aliás, não, mentira, foi o próprio Claude, né, que ele tinha dado já um direcionamento, mas De cor? talvez o Lovo. O Claude, ele deu Não vi. Mas não sei, eu vou voltar aqui para ver o outro projeto que a gente tinha feito, só para ver rapidinho a diferença. Então, voltando aqui para o site, apesar, eu acho que esse aqui tá mais clean, cara, tá com uma cara mais profissional. Eu também A gente achei usou esse mais Stitch. profissional. Mas eu gostei que ele já tinha meio com um dashboardzinho também, mas daí precisa entender como é que a gente vai fazer essa parte de learning, né? Mas legal, vamos continuar nesse daí. Caião, me explica aí, vai, você que tem mais experiência aí com o Lovable. Agora, qual que é o próximo passo? Legal, a gente gostou desse site, como é que a gente vai pôr ele no ar? O que a gente vai ter que pagar? Qual que é o procedimento para quem está começando aí no mundo do Lovable? Bom, em primeiro lugar, eu ia perguntar aqui para ele qual que é o próximo passo, né? Pensei que você queria literalmente desenvolver o site agora, eu já ia perguntar para ele o que ele recomendava aqui como next steps aqui de desenvolvimento. Mas, de maneira resumida, obviamente, esse site aqui deveria ser melhor desenvolvido, teríamos que desenvolver as outras seções dele, né? Desenvolver a parte interna, desenvolver a parte de admin, fazer todo esse. Deixar o site completo, né? Com todas as informações, com toda a estrutura que a gente quer. Então a gente teria que ir colocando prompts ali dentro do Lovable até que o site chegasse no ponto que a gente quer. A partir do momento que ele tivesse da maneira que a gente quer, o que a gente deveria fazer para colocar ele no site, tá? Aliás, colocar ele no ar. Existem duas opções. Você pode publicar aqui e pegar já o link pronto, né, que o próprio Lovable dá. Você pode colocar um domínio customizado que você tenha comprado ou que você já tenha, você coloca aqui. Ou você pode mandar todo esse código que foi desenvolvido para o GitHub, No seu uma conta Git. sua, e aí você Legal. baixa depois do GitHub e coloca num servidor seu E próprio roda. para não depender do servidor do Lovable. Então, Legal. você vira meio que dono do código e você faz Sim. absolutamente o que você quiser. E você pode depois melhorar o código na mão, você pode fazer absolutamente tudo. Então, eu diria que o Lovable é uma boa ferramenta de pontapé de estrutura, né? Então, você cria a estrutura da sua ideia, do seu site, e aí depois você vai incrementando ali com um desenvolvedor real e não usando simplesmente só AI para montar seu site, para montar sua ideia. Muito legal. Mas você tem um jeito de fazer tudo por ele, né? Sem precisar Tem. mexer no código. E você consegue hospedar nele também? Você manda Sim, pro. sim, sim. O próprio Lovable ele já tem uma ferramenta, ele já tem ele já hospeda automaticamente, né? A única Sim. coisa que você faria é usar o próprio domínio, que ele já dá, um domínio gratuito, que, enfim, fica meio ruim, porque fica com uma cara, né, de não profissional, ou você pode comprar um domínio próprio, e aí tem a opção ali de você simplesmente colocar o nome do domínio que você comprou, e aí você faz as configurações, né, de name server, DNS, para conectar o servidor do Lovable com o domínio que você comprou. Legal. Caião, Eu acho que é uma ferramenta bem simples, né? vamos fazer uma série aí de vídeos desse site aí que a gente está fazendo. Boa, boa. Vamos Vamos continuar. mostrar como ele vem, como ele vai É, se desenvolvendo e qual é a progressão robusta. é, como hoje a gente está cansado, acho que a gente pode finalizar aí. E aí a gente faz uma sériezinha. Esse vira o episódio 1. Fechou. Vamos dormir hoje antes de dar o dia seguinte. Faltam 5 minutos para meia-noite. Não está tão tarde, mas estamos cansadíssimos de hoje. Valeu, galera. Peraí. Fudeu esse corte, hein? Que pariu. Eu não esperava que você ia já mandar um. Valeu, galera, agora. Eu ia falar para você voltar lá na última tela, para daí a gente ver para onde que a gente vai, qual que é o próximo passo, entendeu? Então, só para a gente fazer um review. Então, Boa. vamos lá. Vamos lá. Então, Um como a gente último viu passo aí, aqui para a gente dessa terminar. maneira aqui o site, quando a gente vai usá-lo de verdade, né? Então, clicar nas notícias, Isso. clicar em Learn, News, Community, você vê que não tem absolutamente nada funcionando. Então, Perfeito. foi mais uma roupagem
né, que ele desenvolveu, e aí a gente deveria ir perguntando para o Lovable o que ele sugere, né, até de construção. Ele pode colocar etapas ali, né, passo 1, passo 2, passo 3. Então, passo 1 ele desenvolveria a seção de notícias, né, onde você clica de fato Legal. ali na notícia e vai para a matéria. E aí a gente vai pedindo e ele vai desenvolvendo cada uma das sessões ali das partes do site que a gente for pedir. Então, nos próximos vídeos que a gente for gravar desenvolvendo essa plataforma nossa, a gente pode mostrar como é que está ficando, como é que a gente está desenvolvendo. Acho que é isso. Perfeito. Vamos nos despedir? É na hora de dormir? Vamos.